Primeira leitura. Segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside à geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento. Prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhes altas funções, contanto que abandonassem as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecereis às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Ao martírio de Eleazar, venerado doutor da lei, segue-se o dos 7 irmãos e sua mãe, que heroicamente morrem na esperança da vida futura. Estamos ainda no tempo de Judas Macabeu. A perseguição movida por Antíoco IV leva à prisão e condenação desta mulher e de seus filhos. Instada a convencê-los a que abandonassem as tradições dos antepassados, esta mulher não cede, mas exorta e encoraja-os à resistência. O discurso da mulher é uma admirável profissão de fé no Deus da vida.
Aquele que misteriosamente plasmou a vida dos seres saberá restituí-la aos que a perdem para lhe serem fiéis. É a mais explícita profissão de fé na ressurreição em todo o Antigo Testamento. A resistência dos mártires irrita o rei, que volta à carga para que a mãe convença o filho mais novo, o único ainda vivo, a apostatar. A mulher dá a entender que faz a vontade ao rei, porque se dirige ao filho em língua hebraica. Na verdade, continua a exortá-lo à resistência ao rei e à fidelidade ao Deus da vida. E mais uma vez, reafirma a fé na ressurreição. Aceita a morte, para que, no dia da misericórdia, eu te encontre no meio deles. O nosso texto termina com a corajosa profissão de fé do jovem. Não obedecerei às ordens do rei, mas somente aos mandamentos da lei, dada a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor desta perseguição contra os hebreus, não escaparás à mão de Deus.